Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Conexão Elo. E hoje temos a satisfação e alegria de trazer a nossa primeira convidada. É isso, Thiago Peducci? Nossa professora Paula Gaiola, amiga nossa, aluna nossa da academia, minha professora do mestrado, mas é isso. A professora Paula Azevedo Gaiola, ela é formada pela Unesp no ano de 2000, ela fez residência em clínica médica e medicina intensiva, continuou sua carreira acadêmica com mestrado, doutorado, e hoje ela é professora associada do Departamento de Clínica Médica aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Boa tarde, Paula. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Thiago. Primeiro, queria parabenizar vocês aqui pelo programa, que está muito legal. Já escutei os outros episódios. Agradecer o convite, né? E fico aí à disposição para esse bate-papo aí que vocês estão planejando. Paula, você sabe que eu estava pensando como que eu ia apresentar você hoje? E faltou uma coisa eu colocar no seu currículo aqui. Você é cientista. Cientista é quem promove ciência, né? E queria falar que é um prazer a gente ter esse bate-papo com você nessa linha, trazendo realmente o que a gente consegue encontrar em literatura e que quem promove essa boa condição para estudo no mundo acadêmico e, por que não, também no mundo cotidiano que a gente trabalha aí. Pois é, acho que hoje eu me sinto mais cientista e professora do que médica propriamente dita. Acho que as coisas vão andando juntas, mas acho que é legal, inclusive, essa oportunidade, porque às vezes tem uma distância muito grande entre, né, a ciência e as informações, né, que a gente precisa passar. E a gente precisa aproximar isso. A ciência é para proteger as pessoas, né, das coisas que eventualmente estejam no mundo aí das crenças, que possam não trazer benefício. Então, a ciência é uma aliada e não uma inimiga das pessoas, né, do dia a dia. E é legal a gente trazer a Paula, porque a gente desmistifica um pouco, né, o personagem, que é ela médica, professora, cientista, mãe, esposa e atleta, né, Paula? Consegue colocar horas do seu dia à disposição para cuidar do corpo também, né? E é um desafio, não é uma coisa simples, vocês sabem muito bem disso. Mas isso faz parte, a gente precisa, tem que fazer parte do nosso dia a dia, o exercício físico, se exercitar, isso, da mesma forma que a gente escova os dentes e se alimenta, e vocês já falaram isso aqui nos outros episódios, a gente precisa fazer exercício físico. E não é fácil, né? Não é muito simples. O Beto, que é meu professor, sabe muito bem o quantas vezes eu tento não ir, mas eu penso bem, falo, não, a gente precisa né, do exercício físico, é fundamental para a nossa saúde de uma forma geral. Ô Paula, na semana passada nós recebemos aqui o Dr. Davi e nós abordamos um tema super legal que foi a musculação. A importância de ter músculos e a gente trabalhar esse ganho de massa muscular ao longo de toda a vida. A gente falou desde a infância, adolescência, até mais para a terceira idade. E lá surgiu um assunto que a gente começou a falar até no final do nosso episódio, que era a perda de massa muscular com o passar dos anos, para o pessoal de mais idade. E aí surgiu esse pensamento, a gente já tinha discutido sobre isso, convidá-la para a gente falar sobre sarcopenia. O que é sarcopenia? Bom, então a sarcopenia ela é considerada uma desordem muscular que acompanha o envelhecimento e assim, a gente tem que imaginar que ela é caracterizada não só pela redução da massa muscular, mas principalmente pela força muscular. Então, ela é caracterizada por uma redução de massa, de força muscular, e nos cenários mais graves, isso vai comprometendo a funcionalidade da pessoa também. Então, é mais ou menos isso a definição aí da sarcopenia. A gente vem falando bastante de qualidade de vida, né? Promoção de saúde e qualidade de vida. E a evolução não sei se seria o termo correto, mas a evolução da sarcopenia seria uma perda dessa qualidade, né? Porque o desfecho dela nunca é favorável, né? Quando acomete idosos,
diminui a funcionalidade e com isso eles perdem autonomia, né, Paula? Isso, acho que tem vários pontos. Acho que o primeiro é a autonomia. Então, a pessoa que tem menor força, menor massa, menos funcionalidade, não consegue andar sozinho, não consegue se cuidar, e isso vai causando uma cascata de efeitos negativos na vida da pessoa. Mas também está associado a outras situações. O músculo, ele também não serve só para a gente se locomover. Ele é o nosso maior órgão, né, do corpo humano. Ele perfaz aí 40% do nosso corpo humano. E ele está muito relacionado com o metabolismo de glicose, por exemplo. Então, as pessoas que têm menos músculo têm um maior risco, por exemplo, de desenvolver diabetes, de desenvolver algumas doenças metabólicas. O músculo protege a gente, ter uma boa massa muscular, uma boa força muscular, de ficarmos vulneráveis aos estresses da vida, a uma infecção, ou, por exemplo, quando a pessoa tem uma infecção e ela tem uma sarcopenia, ela demora mais para se recuperar quando uma pessoa que é um idoso robusto, por exemplo, pega algum tipo de infecção. Então, ela nos protege, nos ajuda a nos recuperarmos dos estresses da vida. E acho que um outro ponto também importantíssimo é que nos protege das quedas. Então, queda é um problema enorme de saúde pública na população idosa. Então, acho que eu destacaria a autonomia, a proteção contra os estresses, o papel metabólico do músculo e também a proteção contra as quedas. Paula, e a sarcopenia, ela acomete somente idoso? Ela pode aparecer para pessoas mais jovens? Esse aí é um ponto, né, controverso na literatura, que assim, tem alguns que acreditam que sarcopenia é uma desordem muscular associada ao envelhecimento. E ela tem toda uma fisiopatologia própria do envelhecimento. Mas existem outras situações que, por exemplo, se no meio do caminho a pessoa tem aí, vamos dizer, um infarto agudo do miocárdio mais jovem, ou tem um câncer mais jovem, então essa pessoa pode ter uma redução da massa e da força muscular. Alguns chamam de sarcopenia secundária, seria secundária a alguma doença, e outros acham que a gente deve chamar, isso está associado a uma caquexia ou a outras coisas. Então, respondendo sua pergunta, se a gente considerar a definição clássica, é sim associada ao envelhecimento, durante o processo de envelhecimento. Mas a gente precisa estar atentos às outras doenças crônicas que são comuns, que acontecem em indivíduos mais jovens, que podem também reduzir a funcionalidade, né? Paula, e como a gente chega nessa definição da sarcopenia? Qual é a avaliação para identificar um idoso sarcopênico? Legal. Porque em 2010, um grupo europeu se juntou e montou esse conceito de redução de força e de massa muscular, né? Mas eles focavam muito na massa muscular. E aí, em 2018, eles se reuniram novamente e houve um novo consenso, e a ideia é começar avaliando a força. Então, por exemplo, num consultório ou numa avaliação, eu não tenho nenhum dispositivo, a gente pode fazer o teste de sentar e levantar da cadeira. Então, o teste pedir para a pessoa levantar e sentar da cadeira sem apoiar, né? Então, ela faz isso 5 vezes, ela tem que fazer isso em menos de 15 segundos. É um teste simples que dá para fazer no dia a dia e que já sugere que se ela demorar mais de 15 segundos, ela tem uma redução da força. Então, esse é o primeiro critério, que seria a redução da força. Se ela vier positivo, aí você avalia a massa muscular. Então, aí precisaria ter uma bioimpedância, ter um DEXA, que é a absorciometria de emissão de raios-x, né, de dupla energia. Seriam métodos mais complexos, mas vamos dizer que vocês não tenham isso. A própria circunferência da panturrilha, ela pode ser um indicativo de uma redução de massa muscular no idoso. Aí, então, a gente tem o critério de redução de força, redução da massa. E aí a gente pode fazer um teste de funcionalidade, que também é coisa simples. Por exemplo, tem um que chama Timed Up and Go, que é o tempo de levantar e andar, né? Então, você marcaria, por exemplo, 3 metros, a pessoa levanta,
anda por 3 metros, volta e se senta, e ela tem que fazer isso em menos de 20 segundos. Então, são testes que dá para a gente colocar no dia a dia e chegar na suspeita ou no diagnóstico da sarcopenia propriamente dito. Olha, Paula, que legal. E esse é um dos grandes propósitos do nosso podcast, né? É desmistificar algumas coisas que a gente ouve e tentar trazer para a vida prática, que é exatamente o que você está falando. A gente consegue fazer o médico consegue fazer essa identificação, ou o fisioterapeuta que está acompanhando, através de testes já validados pela ciência. E você citou esse de 2018, é um teste relativamente novo, né? Esse novo consenso. Então a gente vê que a ciência está cada vez se reinventando e se reencontrando cada vez mais, né? Mais vezes, né? Exatamente. Eu esqueci de falar que, na verdade, tem um teste de triagem da sarcopenia. É porque esse de fazer o diagnóstico é tão simples, né, que às vezes é até mais simples do que fazer a triagem. Mas tem um questionário, às vezes você pode fazer um questionário para o paciente, se ele consegue levantar sozinho da cadeira, se ele consegue atravessar a sala sozinho, se ele consegue subir escada, se ele consegue levantar um pacote de arroz. Então, existem alguns questionários também para simplificar ainda mais. E é isso, a ciência vai fazendo isso, ela vai fazendo teste de triagem, vai colocando vai trazendo conceitos novos testes, para a gente oferecer o mais rapidamente o diagnóstico e a intervenção, né? Se puder prevenir, melhor ainda, mas se não der, a intervenção, quanto mais precoce, melhor. Paula, você falou da sarcopenia secundária, que ela é acometida por alguma outra doença, mas pensando na primária, né? O que causa mais ou qual é o principal motivo causador da sarcopenia, né? A gente vê que, principalmente nos idosos, há uma dificuldade na alimentação, principalmente na ingestão de proteínas, né? Por que isso acontece no idoso? Quais os fatores, né? Essa é uma questão, né? Acho que a alimentação do idoso ele é uma questão importantíssima e fundamental. Então, a fisiopatologia, o que causa a sarcopenia, ela é multifatorial. Então, ela tem fatores externos, um deles é o exercício físico, que acho que já, né, como o Davi acho que falou muito bem no último episódio. Ele falou que talvez seja o mais importante, e é o mais importante, né, para prevenir a sarcopenia. Um outro fator externo é a alimentação. E depois a gente vai ter coisas internas, fisiopatológicas. Mas então, falando da alimentação do idoso, é um problema, porque, na verdade, o idoso ele tem um risco enorme de ter desnutrição, de ter perda de peso, porque acontece com ele uma situação chamada anorexia do idoso. Então, e isso também é multifatorial. Cada caixinha que a gente abre mais umas 3, né? Se a gente puder lembrar algumas causas da anorexia do idoso, por exemplo, a gente tem problemas de dentição. Então, às vezes, não tem dente, ou a prótese não está acoplada direito, está machucando, ele já reduz a quantidade que ele deveria comer. O próprio envelhecimento leva uma alteração do paladar. Então, às vezes, aquela comida que ele gostava já não tem mais aquele gosto. Muitas medicações, tem medicações que alteram o paladar, existem outras medicações que deixam a pessoa mais saciada mais precocemente. Então, a polifarmácia é um problema. Se a gente pensar também que existe no envelhecimento uma inflamação que a gente chama crônica, não muito alta, crônica e contínua, e isso altera os nossos sensores, os nossos neurotransmissores, fazendo com que a gente tenha uma anorexia mais precoce. Que mais? Existem fatores associados não só à anorexia do idoso, mas tem fatores externos, vamos dizer assim, a solidão, problemas econômicos de não ter acesso à energia e à proteína. E quando a gente coloca tudo isso num pacote, você vai clicando ali, cada idoso tem ali pelo menos 4, 5 fatores que estão associados a uma redução da ingestão aí de energia e de proteína, né? E isso com certeza vai contribuir para acelerar essa progressão aí da sarcopenia. Paula, e depois de identificado, então a gente conseguiu identificar que um idoso, um parente nosso, alguma pessoa próxima da gente tá nesse processo. Claro, procurar um médico, um tratamento, mas a partir daí, quais são os fatores que você acha que a gente pode
oferecer qualidade de vida e tentar resgatar essa forma física e essa forma emocional também do paciente ou do nosso idoso, né? Paciente porque não está sendo tratado, mas desse indivíduo. Aí os desafios também vão aumentando de nível. Mais uma caixinha para a gente abrir. Fácil, né? Tratar não é tão simples, mas sem dúvida, de tudo que já tentaram, testaram, o exercício físico é o que tem os melhores efeitos sobre a musculatura. Então, às vezes, nem é aumento de massa. Às vezes a gente fica mirando no aumento da massa, mas o fato dele recuperar a força já faz toda a diferença na vida. Recupera a força, recupera o equilíbrio, aí cai menos, aí já se sente melhor. E aí saiu recentemente um artigo falando que o exercício de resistência, por exemplo, com uma semana você já consegue ter melhora da força. Para você ter melhora da massa já seria uma coisa um pouco mais longa. Então, acho que assim, acho que a primeira coisa seria exercício físico, e aí vocês, melhor do que eu, mas assim, até para a gente levantar, vocês sabem melhor do que eu, mas assim, é para a gente levantar a ideia de que às vezes a gente tem que incentivá-los de que, olha, não está ganhando peso, não está ganhando massa, mas tudo bem, não é esse o ponto mais importante, né? Acho que o outro ponto é proteína. Então, como a gente está falando que tem anorexia, tem problema da dentição, a mastigação não é tão simples. Então, oferecer boas fontes de proteína, né, para o idoso. E uma coisa que é interessante é assim, que a gente precisa fracionar essa proteína que a gente vai oferecer para o idoso. Se a gente pensar no nosso dia a dia, o café da manhã, que geralmente o que é? Um café com um pãozinho com manteiga, talvez uma bolachinha ali. Então, falta proteína no café da manhã. Às vezes consegue cobrir no almoço, no jantar, mas o café da manhã é algo que está pobre. Então, acho que essa orientação do maior consumo de proteína no café da manhã pode fazer toda a diferença, né? E aí, se o idoso, se tiver derivados lácteos na dieta, a gente até respira e fala, ai, que bom, porque é fácil uma proteína de alto valor biológico e é fácil de ser consumida. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes lá no ambulatório, eu falo, gosta de leite? Gosto. No café da manhã, vai tomar um copo de leite e vai reforçar esse leitinho com mais 2 colheres de leite em pó. Então, eu dobrei a oferta de energia, eu dobrei a oferta de proteína, dobrei a oferta de cálcio e fica gostoso, não é uma coisa, suplemento que às vezes eles enjoam. Então, por exemplo, é uma estratégia que eu uso, né? Os meus alunos de residência, eles já sabem o que eu vou sugerir ali e a gente consegue ofertar mais proteína, mais energia nesse café da manhã. E faz esses ajustes aí do almoço e do jantar, né? Claro, frutas e legumes, fibras, todas as outras coisas também são importantes, mas a dificuldade, às vezes, maior está na proteína mesmo, pela própria dificuldade da mastigação, do acesso, enfim. Então, são essas coisas que a gente sugere. Exercício físico, né, é o melhor do consumo de proteínas, de adequação da energia, das vitaminas, aí, sempre tentando com os alimentos do dia a dia, né? E também uma coisa importantíssima é a vitamina D, né? Então, a vitamina D, ela é uma vitamina, mas ela é um hormônio e ela participa aí principalmente do metabolismo ósseo, do metabolismo muscular, né? Então, também a gente tenta avaliar se esse idoso tem uma deficiência de vitamina D e para que ele possa para que a gente possa suplementar, né? Paula, a sarcopenia ela está sempre associada àquela visão do idoso magrinho, né? Você vê ele magrinho e ela não é um peso de massa corporal, é um peso de massa magra, massa muscular, né? E algo que é difícil da gente falar e observar, mas e a obesidade sarcopênica? Porque tem uma troca de massa corpórea e o idoso ele pode estar obeso, uma baixa funcionalidade ali, baixa força,
E ele pode ser sarcopênico também, né? Exatamente. Acho que esse é um outro ponto super interessante de você ter levantado, porque às vezes a pessoa também se acha protegido porque está obeso. E às vezes a gente vai ter muito mais obesos do que magros. E de fato você pode, quando a gente faz o índice de massa corporal, né, o IMC famoso, né, divide o tanto que a gente pesa pelo nosso tamanho, pela nossa estatura, a gente só vê um compartimento. Você não consegue saber o que está por dentro aqui do recheio, se é músculo ou se é só gordura. Então, eu acho que isso é fundamental. Aí vai precisar de uma avaliação um pouquinho mais específica. Mas eu acho que se o indivíduo já tem redução de força, se ele passa, por exemplo, na triagem com o questionário lá do SARC-F, dizendo que, de repente, ele tem risco de ter sarcopenia, vale uma avaliação mais a fundo dele para avaliar essa massa muscular. E a gente não sabe exatamente, é novo esse conceito também, né? Mas parece que aí você vai contar com o prejuízo da obesidade e o prejuízo da massa muscular reduzida. Então, talvez seja até um cenário pior. Mas isso, de fato, a gente não sabe ainda se realmente é pior ou se é tão ruim quanto você ter a sarcopenia com a massa de gordura também diminuída, né? Mas é um problema, você tem razão. Olá, a gente tem horas aqui para ficar batendo papo, mas o nosso objetivo é fazer um podcast bem enxuto mesmo, para que as pessoas possam ouvir indo para o trabalho e no momento em casa. E nós vamos chamar você, já tenho até um tema aqui pensando, e junto com o Thiago, para a gente falar bastante sobre alimentação e o esporte, que a gente discute sempre dentro da academia. Mas eu queria te agradecer esse primeiro convite. Foi um prazerzaço tê-la aqui com a gente. E queria deixar você fazer suas considerações finais aí. Bom, eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade e tanto. Acho que dessa forma de bate-papo, nós todos ficamos super à vontade aqui. E acho que eu queria compartilhar com vocês, acho que essas informações um pouco mais aprofundadas em termos da desordem muscular, mas que podem trazer alguns alertas, algumas dicas aí, né, para que a gente possa envelhecer de uma forma robusta e não de uma forma, não com sarcopenia ou com síndrome da fragilidade, coisas desse tipo. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e eu fico à disposição de vocês. Nós que agradecemos, né? Um bate-papo, o Beto falou, produtivo, rápido, mas cada assunto que a gente fala, é o que você falou, abre uma caixinha diferente para a gente falar de outros assuntos, né? Então, acho que a gente volta em breve, grava de novo, fala sobre outras coisas. E daí a gente tem bastante repertório pro pessoal ir acompanhando a gente. Muito obrigado, viu? Combinado, eu que agradeço. E obrigado a vocês que vêm nos acompanhando nessa jornada. Nós, a cada episódio, estamos aprendendo mais, estamos estudando para poder ter esses assuntos e poder entender o que está acontecendo através do exercício físico na vida das pessoas e dos amigos que a gente gosta. Até a próxima!